Boa noite, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Discípulos. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui compartilhando estudos da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo também com pessoas que desejam aprender mais da palavra. E nessa aula, nós vamos falar sobre a arma secreta de Deus. Essa aula será dividida em duas partes, um panorama da carta aos Efésios, e nós vamos então iniciar a aula de hoje lendo Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10. Ok? Diz assim então o texto: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios é uma carta encíclica, uma epístola, uma carta encíclica, ou seja, uma carta que foi escrita para ser lida em várias congregações. E essa carta ela foi escrita aos irmãos de Éfeso, mas então ela circulou por outras cidades. E a carta aos Efésios, ela tem como tema central a revelação da igreja gloriosa. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, e quando ali estava preso, então, ele se apresentou como um prisioneiro do Senhor, e não como um prisioneiro de Roma. Ele fala isso, ele menciona isso em um dos trechos da carta. E ali, em meio às correntes, então, ele anunciou que a igreja é o segredo revelado em Cristo. Isso que nós lemos aqui, a igreja, que era um mistério oculto das gerações, agora havia sido revelado em Cristo Jesus. Então, Paulo recebeu de Deus a revelação desse mistério, né, que estava oculto nas gerações passadas. Então, que através, nós lemos aqui, que através, versículo 10 do capítulo 3, que através da igreja, Deus deseja tornar conhecido a multiforme sabedoria dele. Então, esse é o propósito, né? Nós vemos aqui que esse é o propósito: tornar, fazer conhecido, revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. E essa palavra multiforme no grego, ela significa multicolorida. Então, a sabedoria de Deus, ela é muito variada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo com esta palavra multiforme. Ela tem várias cores, várias expressões, várias tonalidades. Deus apresenta a sua sabedoria multicolorida, multiforme e diversificada para o seu povo e através do seu povo. Então, Efésios revela que a igreja ela é a arma de Deus para estabelecer o seu reino na terra. A arma que estava oculta nas gerações passadas, agora na plenitude dos tempos, em Cristo, ela foi revelada. E essa carta, então, ela revela a igreja como corpo de Cristo, como um instrumento de Deus para confundir e derrotar os poderes das trevas, e esse corpo formado por judeus e gentios. Então, a carta aos Efésios, ela mostra a posição da igreja, como a igreja deve andar. Como a igreja deve ser, não é? Como ela deve ser estruturada, qual é a estrutura dessa igreja, não é? Dessa arma, e como arma, o que ela deve fazer na terra, ok? Então, nós vamos falar nessa primeira parte, nessa aula 1 e 2, nós vamos falar sobre essas características dessa arma de Deus secreta que agora foi revelada, né, desse instrumento que é a igreja, amém? E o primeiro texto, a primeira característica, então, que nós vamos ler, está no capítulo 2,
capítulo 2, versículos de 4 a 10. Vamos ler então. Capítulo 2, versículos de 4 a 10 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Primeira característica, então, aqui, vamos entender como essa arma, como a igreja funciona. A igreja, ela tem uma origem e uma posição. Então, em primeiro lugar, a igreja tem uma origem e uma posição. Nós vimos aqui que Deus, por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, pela graça, nós somos salvos. Então, nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos criados em Cristo. Olha o que está no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, aqui, o apóstolo Paulo diz que nós fomos gerados em Cristo, nós somos feitura dele. O que significa essa palavra feitura? Significa o que é fabricado, um produto, um projeto realizado por um artesão. Então, nós fomos, vamos dizer assim, nós somos um projeto, uma nova criação, né? Nós fomos gerados, nós fomos, não é, fabricados, vamos dizer assim, não é? Criados em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação. Então, nós temos o DNA, vamos, não é? Podemos dizer assim, nós temos o DNA do Pai. Nós temos o DNA do Senhor Jesus. Somos feitura dele. Lá em Gênesis 1, o Senhor criou o ser humano do pó da terra e soprou sobre ele, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E em Cristo nós somos uma nova criação. Nós somos, então, nós somos feitura de Jesus, ok? Fomos criados a partir dele. E nesse mesmo trecho que nós lemos, diz que juntamente com Cristo, que ele nos deu vida em Cristo, juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, assentados simboliza um lugar de autoridade. Nós temos uma autoridade delegada. Efésios 1:20 está escrito: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele está falando sobre Jesus, ok? Que Deus, Pai, o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós já fomos ressuscitados juntamente com Jesus e já estamos assentados nos lugares celestiais, nesse lugar de autoridade que nós vemos aqui no capítulo 1. Esse lugar que foi dado a Jesus, à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, aqui
não é, essa autoridade de Jesus, nós que estamos em Cristo, nós que somos feitura dele, que fomos criados em Cristo Jesus, somos uma nova criação, nós também fomos posicionados nesses lugares celestiais ao lado de Jesus, acima de todo principado e potestade. Então, nós estamos assentados espiritualmente neste lugar de autoridade. Mateus 16:19 diz que o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus, que tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus e o que nós desligamos na terra é desligado nos céus. E chave na Bíblia simboliza, representa um lugar de autoridade. Cristo tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, por exemplo, se você me der a chave da sua casa, você está me dando autoridade, você está me dando acesso, não é? E autoridade para entrar e sair da sua casa. Então, a chave representa isso, esse lugar de acesso, esse lugar de autoridade. Então, a igreja, que é essa arma que estava oculta nas gerações passadas, que foi revelada na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, a igreja foi gerada, a igreja é feitura de Cristo e a igreja está posicionada num lugar de autoridade juntamente com Cristo Jesus. Então, a primeira característica é que a igreja tem uma origem e uma posição em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Olha, lembra que eu falei na introdução? O apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava preso em Roma, mas ele não se considerava preso por Roma. Ele era um prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos agora lá para o versículo 25, para a gente ganhar tempo aqui, né? E não dá para ler o capítulo todo, então vamos ler alguns trechos. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Segunda característica dessa igreja, dessa arma, que é uma arma secreta de Deus, que foi revelada, né, e é revelada na carta aos Efésios, é que essa igreja, que é a igreja gloriosa do Senhor, ela tem uma forma de viver e de andar. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele no versículo 1 do capítulo 4, ele fala: Eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é a presença física de Jesus na terra. Então, a igreja deve representar a Cristo, ministrar a sua vida, o seu amor, o seu poder. A igreja deve falar como Cristo fala, deve agir como ele agiria. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, então, né, ele vai. Nós estamos hoje fazendo aqui um panorama, pegando trechos, mas essa carta é muito rica e vale a pena uma leitura mais aprofundada.
Então ele está falando o seguinte: vocês como corpo de Cristo, como essa feitura de Deus, vocês foram feitos por Deus para andar em boas obras, vocês têm uma vocação, vocês são um corpo de Cristo, vocês representam Cristo, vocês são embaixadores de Cristo, vocês são essa arma para estabelecer o reino de Deus na terra. Então vocês representam a Jesus. Obviamente, não somos perfeitos, estamos todos sendo aperfeiçoados, mas nós temos uma nova natureza em nós. Não somos mais escravos do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui, né, como essa igreja deveria se comportar, que atitudes essa igreja deveria ter. Então, ele está falando: eu rogo que vocês andem, que vocês caminhem, que vocês se comportem de modo digno da vocação que vocês têm. Né? E com toda a humildade. Primeira característica que ele aponta aqui: humildade e mansidão. Em Mateus 11, o Senhor fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala sobre tomarmos o jugo dele, o fardo que é leve e suave, e aprender dele, né? Aprender a ser manso e humilde de coração. Então, uma característica, né, vamos dizer assim, das principais características de Jesus, humildade e mansidão. Ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a forma de servo. Então, aqui o apóstolo Paulo fala com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando uns aos outros em amor. Então, ele está aqui falando sobre a unidade da fé, ele começa a escrever sobre a unidade da fé. Depois, no trecho que nós lemos, ele vai falar sobre a santidade, sobre, não é, andarmos de maneira santificada. Então, ele vai dizer: olha, por isso, né, vocês vão deixar a mentira. E antes ele está falando sobre renovarmos o espírito do nosso entendimento, que antes, não é, nós andávamos de uma forma, antes nós estávamos obscurecidos no entendimento, nós havíamos nos tornado insensíveis, mas no trato do passado nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Então, por isso, em Cristo, não é? Vamos dizer, nós estamos nos despojando do velho homem dia a dia, nos revestindo do novo homem também dia a dia. Assim, nós deixamos as velhas atitudes, nós abandonamos, porque hoje não somos mais escravos do pecado e nós podemos dizer não. Nós podemos resistir a tentações. Então, e é isso, ele está dizendo: olha, antes vocês tinham um comportamento, vocês que mentiam, agora não mintam mais, deixem a mentira. Quando vocês se irarem, não pequem, não reajam com base na ira. Não é? E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixe essa ira se acumular no seu coração. Não dê lugar ao diabo. Não é? Ele está falando, então aquele que roubava, não roube mais. Cuidado com o linguajar, então cuidem das palavras que saem da boca de vocês, que não saia nenhuma palavra torpe, mas que as palavras que vocês falarem transmitam graça para aqueles que ouvem. Fale de acordo com a necessidade, não entristeçam o Espírito Santo. E ele começa então a falar: longe de vocês a amargura, cólera, a ira, gritarias, blasfêmias, a malícia, sejam benignos. Então, ele está falando o seguinte: vocês representam a Cristo e devem caminhar, buscar caminhar como Cristo. E a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como Jesus andou. Então, nós somos chamados, nós permanecemos em Jesus, nós permanecemos como discípulos. Lá em João capítulo 15 fala que nós devemos permanecer em Jesus, presos à videira, porque sem ele nós nada podemos fazer. Ali fala sobre os discípulos, que os discípulos são aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, que procuram seguir os mandamentos do Senhor no seu dia a dia. Então, como discípulos que permanecem enraizados, não é, presos à videira verdadeira, nós devemos buscar andar, ou seja, andar fala de comportamento, de atitude, de caminhada. Então, nós devemos caminhar como Jesus caminhou, como Jesus andou. Essa deve ser a nossa meta diária. E quando
acontecer de falharmos nisso, nós temos 1 João 9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós nos arrependemos e confessamos quando não caminhamos da maneira como Jesus caminharia. João, capítulo 14, versículo 12, diz: aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, quando ele fala sobre esse caminhar, né, sobre nós, como é que Jesus caminhou, já que falamos em 1 João, né, Jesus caminhou. Isso fala sobre caráter e sobre obras também. Então, essa igreja manifesta o caráter e as obras de Jesus. Então, aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, essa igreja ela deve ser humilde, santificada. Uma igreja santificada, o que que acontece? Vamos raciocinar aqui juntos, refletir juntos. O pecado, ele acontece, né, quando o desejo de agradar a nós mesmos é maior do que o desejo de agradar a Deus, mais uma vez. O pecado, ele acontece, né, quando o desejo de agradar a nós mesmos é maior do que o desejo de agradar a Deus. É assim que o pecado vem à luz, né? Somos tentados, todos nós somos tentados. Mas quando acontece, vamos dizer assim, de cedermos à tentação, é que, na verdade, cedemos à tentação quando nós queremos agradar mais a nós do que a Deus. Então, se nós vivermos conscientes dessa presença de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito Santo que habita em nós, na nossa vida interior, no nosso espírito. O Espírito Santo está aqui conosco, então, quando nós nos tornamos conscientes dessa presença de Deus em nós e temos o desejo de agradá-lo mais do que o desejo de agradarmos a nós mesmos, nós vamos conseguir fazer morrer, perdão, reformulando aqui, né? Nós conseguiremos fazer morrer a nossa natureza carnal, porque agradá-lo se torna mais importante do que agradar a nós mesmos. Isso nas pequenas coisas do dia a dia, se o nosso foco e a nossa meta for dia a dia agradar a Deus, mais do que agradarmos a nós mesmos. E se estivermos com essa consciência aguçada de que o Espírito Santo, ele está aqui em nós, ele habita em nós, né? Então, será mais fácil dizermos não quando as tentações vierem. Então, Paulo, ele trata de santidade, da mudança de vida, né? Ele está dizendo o seguinte: antes vocês tinham um comportamento e agora vocês têm outro, né? Vocês perdoam como vocês são perdoados. Então, ele nos chama a sermos imitadores de Deus, né? Ele nos chama, então, a essa vida, a esse caminhar, né, humilde. Então, é interessante que nós vimos aqui que, com toda a humildade, aí isso é fundamental. Voltando aqui ao versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Ele fala toda a humildade. Isso é fundamental, porque o orgulho é uma das maiores pedras de tropeço, né? Uma pessoa que é orgulhosa, que tem esse orgulho, que não é humilde, ela não é ensinável, né? E ela não tem um coração quebrantado, e sem quebrantamento não há transformação. Então, nós precisamos ouvir e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos mostrar aquilo que precisa ser transformado em nós. Por isso, a humildade aparece logo como a primeira virtude que precisa ser cultivada, porque, e no contexto que ele estava falando sobre a unidade da fé, para andarmos em unidade, precisamos ter humildade, não é verdade? Então, a igreja, essa arma poderosa e que estava, no secreto, em oculto, nas gerações passadas, ela tem, então, nós aprendemos hoje, ela tem uma origem e uma posição. E como segunda característica, ela tem uma forma de viver e de andar. Então, ela foi
ela é feita, ela foi gerada em Cristo Jesus, ela está num lugar de autoridade, assentada nos lugares celestiais, e ela também tem uma forma de viver e de andar. Ela caminha como Cristo caminharia, né, se estivesse fisicamente aqui na terra, pelo poder do Espírito Santo. É uma igreja santificada, é uma igreja, que demonstra a Cristo. Amém? Então, nessa primeira parte da aula, né, nós continuaremos falando sobre essa carta aos Efésios na próxima quarta-feira, sobre as demais características dessa arma secreta de Deus. Mas vamos orar então, amém? Antes de encerrarmos a aula. E eu quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar, enfim, com pessoas que você ama, com pessoas, com irmãos em Cristo, com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que você pensa que seria uma palavra edificante. Então, compartilhe com elas e vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos contigo, de aprendermos mais da tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, obrigada porque fomos gerados em ti e estamos posicionados nos lugares celestiais. Senhor, o Senhor nos deu as chaves do reino e o Senhor nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Ensina-nos, Senhor, a usarmos essa autoridade delegada, a caminharmos nessa autoridade aqui na terra, estabelecendo o teu reino. Obrigada porque o Senhor nos chamou para sermos parte do teu corpo, da tua igreja. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós e porque o Senhor nos transforma, porque podemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. E nós pedimos nessa noite, santifica-nos, Senhor. Ó Deus, venha tratar em nós, transformar em nossos corações, nas nossas vidas, aquilo que precisa ser transformado. Nós rendemos os nossos corações ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha desenvolver em nós um coração manso, humilde. Cria em nós um coração puro, Senhor, e renova dentro de nós o espírito inabalável. Venha nos encher da tua presença, Senhor, nesta noite e transformar as áreas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e que nós possamos refletir a Cristo, manifestar a Cristo, tanto em caráter, como em obras, como em feitos, Senhor. Que o Senhor opere em nós e através de nós e que possamos ser, ó Deus, luzeiro nesse mundo, glorificando ao Pai através também das nossas boas obras, porque somos feitura do Senhor, fomos feitos, fomos criados para boas obras. Nos ajude a caminhar nelas dia a dia, Senhor. Assim, Deus, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Então, até a próxima aula, até a próxima escola de discípulos, quartas às 20 horas, e nós daremos a sequência. Nós falaremos da parte 2 dessa aula na próxima quarta-feira. Esteja conosco também nas nossas atividades, tanto no Rio quanto em Niterói. Você tem maiores detalhes na descrição. Também o programa Oremos, de segunda a sexta, às 6 horas, um momento de reflexão e oração de segunda a sexta, para iniciarmos o nosso dia na presença de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um resto de semana abençoado e até a próxima Escola de Discípulos. A paz.